Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é Cordados, aves, a segunda parte. Vamos lá? Então, quais são os objetivos, né? Nós vamos compreender a anatomia e fisiologia das aves, entender o comportamento e a reprodução desses animais, além de entender a importância ecológica delas. Tá? E claro, vamos começar com uma reportagem que diz assim: aves morrem com o estômago cheio de plástico em atol do Pacífico. No atol de Midway, no Oceano Pacífico, milhares de aves morrem por inanição. As vítimas aqui são os albatrozes, como mostra aqui na imagem. É uma cena bem triste, na verdade, né? Aves em geral, animais em geral, eles podem confundir, né, o lixo, a sacola, a tampinha com alimentos, né, possíveis alimentos. Então, o que pra gente fica óbvio que é lixo, para eles não é óbvio, até porque eles não têm um pensamento racional, eles não conhecem esses produtos, certo? Então, esse lixo que se encontra na praia, no oceano, né, que é levado de um lugar para o outro, né, que é deixado por navios, por exemplo, né, deixado por pessoas na praia, isso daí pode acabar no estômago de várias aves, de vários animais, e claro que, dependendo do caso, é fatal. Tá? E nesse atol, né, em Midway, no Oceano Pacífico, nem é uma área que seja muito habitada por pessoas, tá? Geralmente atóis não são, né, habitados por pessoas, no máximo visitantes, pesquisadores, né? Mas por que as aves estão morrendo? É por conta do lixo que está vindo pelo oceano, certo? Mas você já tem uma boa noção, então, de como que é o comportamento das aves, mas o que faz com que esses animais se alimentem de plástico propriamente dito? É como eu disse, na verdade, esses animais, eles não têm o pensamento racional, eles não conhecem o produto, eles não sabem que não é comestível. Tá? Então, por não saber que não é comestível, eles podem vir a confundir, né, com algum tipo de alimento e acabam comendo. Às vezes comem um outro animal que está com esse plástico também no estômago. Então, adiciona aí mais um lixo que veio, né, através de outro animal, certo? Então, sim, a gente tem um problema bastante grande com relação à produção do lixo e ao descarte incorreto do lixo, e isso vem afetando, né, a cadeia alimentar. Vários animais estão sendo afetados, né? Nós também somos afetados com essa destinação incorreta do lixo, certo? Bom, vamos continuar então com relação às características, né, das aves. Com relação ao sistema digestório, a gente já sabe que ele é completo, né? Inicia na boca, termina na cloaca, certo? Então ele é constituído pelo esôfago, papo, proventrículo e moela. Esse proventrículo que está mostrando aqui próximo da moela, né? Aqui está a moela, que seria o proventrículo, que é o que a gente chama de estômago. A moela seria, como ela não tem dentes, é o estômago mecânico, e o proventrículo o estômago químico, certo? Como as aves não têm dentes, elas precisam de alguma, né, adaptação ali para que mastigue, diminua esse alimento de tamanho, e a moela faz esse papel. O proventrículo vai fazer a digestão química, certo? Além, né, tem o intestino e tudo mais, e acaba que ele culmina na cloaca, que é onde vai sair os restos, né? Ok? Esse esôfago, ele vai ter o papo, esse papo é para armazenar alimento, né, durante um período, tá? Ele vai ser armazenado e vai ser amolecido. E daí em seguida o proventrículo e a moela, certo? Aqui uma imagem mais específica, né, de como que é essa moela, como que é esse proventrículo, tá? Então aqui está o proventrículo que faz a digestão química e depois culmina ali na moela, que tem uma musculatura mais forte, mais espessa e que vai fazer a digestão mecânica, que seria o papel dos dentes, tá? Em outros animais, certo? Lembrando novamente, aves têm bico sem dentes, e o que vai fazer, né, essa mastigação, né, essa redução do alimento em pedaços pequenininhos aí seria a moela, ok? Novamente mostrando aqui o sistema digestório completo, então vem o bico, a faringe, o esôfago, o papo aqui onde vai ser armazenado o alimento, o estômago químico, a moela que é o estômago mecânico, tem o pâncreas aqui adicionado também, que vai produzir substâncias que vão auxiliar na digestão, o intestino em si e vai culminar ali na cloaca, certo?
Com relação ao sistema reprodutor, aves a gente sabe que botam ovos e que tem, né, a fecundação interna, tá? Mas além disso elas têm o dimorfismo sexual. O que é esse dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual é quando você tem dentro de uma espécie masculino e feminino ali, né, os dois gêneros diferenciados por características externas, tá? No caso das aves, por exemplo, os machos é que tem aquela penagem mais colorida, que chama mais atenção, tá? Com uma cor mais chamativa. Por quê? Porque eles vão ter aquele comportamento da dança, do acasalamento, de chamar atenção, de fazer sons que vão chamar a atenção das fêmeas. Na natureza, o comportamento mais comum é do macho tentar, né, ser mais, dele atrair a fêmea, então através da dança, através de cores mais chamativas e tudo mais. Ok? É a fêmea daí, normalmente ela tem cores mais simples, que não chamam tanta atenção, porque na verdade elas só vão escolher aquele macho que elas consideram melhor ali para a reprodução, certo? Um exemplo aqui é o pavão, né? É o macho que tem esse penacho enorme na cauda ali e que vai atrair a fêmea, tá? Nessa aqui na Maria Leque, o macho ele vai ter o apenacho laranjado, a fêmea mais amarelado, que não chama tanta atenção, certo? Mas assim, geralmente cores fortes e penacho mais colorido, que mais chamativo, que faz a dança, que tem aquelas cores fortes, é o macho que tem. Isso é o que a gente chama, né, de dimorfismo sexual, essa diferença entre os sexos. Ok? E claro, o cuidado parental. Então as aves é uma novidade evolutiva, né, no grupo das aves, porque antes os répteis não cuidavam dos seus filhotes. Já as aves, elas botam seus ovos e cuidam até que o ovo ecloda, alimentam esses filhotes durante um tempo, até que de fato ele consiga, né, sair, voar, se alimentar sozinho, né? Durante esse período, geralmente, dependendo da espécie, é a fêmea que cuida. Tem algumas exceções, por exemplo, a ema, né, o avestruz, em que é o macho que vai cuidar, né? A fêmea bota os ovos, mas é o macho que cuida e alimenta, tá? Mas no geral, ou é compartilhado, os dois alimentam e cuidam, ou é a fêmea que cuida, certo? Nesse caso aí, esse cuidado parental é uma novidade evolutiva do grupo das aves, ok? Então, com relação ao sistema reprodutor, já comentei que existe a fecundação interna e como que é essa fecundação, né? Então, há a transferência de espermatozoides do macho para a fêmea pela justaposição da abertura das cloacas. É por isso que eles têm que se aproximar, né? Para fazer essa justaposição ali, se encontram as cloacas e daí o macho consegue injetar os seus espermatozoides no sistema reprodutor da fêmea, certo? Então ela vai produzir ali o ovário com os óvulos, né? Durante o período em que passa aqui, né, durante esse caminho aqui do sistema reprodutor, vai ganhar a albumina, que é clara, de fato vai produzir a casca, né? Nesse caso ali que houve a fecundação, daí é um ovo, né? Que quando a gente fala da galinha, por exemplo, é um ovo galado, né? É um ovo que partiu através da reprodução, do encontro do espermatozoide com o óvulo, que vai gerar um pintinho. O ovo não galado é aquele que não houve a reprodução. A fêmea produziu o ovo, mas ele não foi fecundado, certo? Que é o que a gente normalmente usa para alimentação. Ok? Com relação ao sistema respiratório, então as aves, elas têm aquela adaptação para o voo, então tem os ossos que são pneumáticos, ou seja, mais leves, e elas também vão ter os sacos aéreos. O pulmão das aves, eles não tem uma capacidade de aumentar muito de tamanho. Então elas possuem os sacos aéreos, que são esses sacos aqui, essas membranas aqui em volta do pulmão, que vão auxiliar ali a armazenar o oxigênio durante o voo para facilitar ali, até porque para voar ela gasta muita energia, né? O metabolismo acaba acelerando, certo? E vai precisar de mais oxigenação, esse oxigênio daí está armazenado ali nos sacos aéreos, ok? Além disso, as aves também produzem, né, possuem a siringe, tá? Essa é uma estrutura semelhante a uma bolsa, onde possui as cordas vocais que são responsáveis pelo grito e pelo canto das aves. Aqui nessa imagem a gente tem um QR Code, se você quiser entrar apontar a câmera do seu celular, você vai conseguir ouvir os sons de algumas aves, né? No caso aqui do som da araponga, que é essa ave aqui que tem um canto bem característico, inclusive deu o nome à cidade de Arapongas, aqui no Paraná, certo? Então as aves, elas conseguem produzir esse som bem característico por conta nessa bolsa, né, que ela tem ali
próximo ali da traqueia, né? Que vai permitir esse grito, ok? Com relação ao sistema circulatório, então a circulação das aves, ela tem o coração com 4 cavidades, né? Átrio e ventrículo esquerdo, átrio e ventrículo direito, certo? Esse sangue, ele não se mistura e ele passa pelos pulmões ali, onde ele vai receber o oxigênio, passar pelo corpo todo, voltar para o coração, voltar para o pulmão, receber oxigênio, bastante parecido inclusive com o sistema circulatório de mamíferos, ok? O metabolismo, como esses animais são endotérmicos, né? Ou seja, a temperatura não vai variar de acordo com o ambiente, a gente consegue perceber através desse gráfico aqui, né? Nos lagartos, por exemplo, lagartos são ectotérmicos, dependem do calor externo para aquecer seu corpo, certo? Então, conforme a temperatura aumenta, o metabolismo vai aumentar. Aves e mamíferos são endotérmicos, então a gente compara aqui com o rato. Então, o metabolismo ele é parecido tanto em temperaturas baixas quanto temperaturas altas. Característica de animal endotérmico, ou seja, aqueles que conseguem manter a temperatura do corpo de forma constante. Ok? Bom, falei bastante, vamos para a primeira atividade então, né? Mamíferos e aves, eles estão distribuídos por quase todas as regiões do globo terrestre, das mais quentes às mais frias. Qual será a relação entre a taxa metabólica desses animais, a temperatura em que eles vivem, né? Pensa um pouquinho, já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Se você lembrou do gráfico que eu expliquei na imagem anterior, mamíferos e aves, eles são endotérmicos, eles conseguem manter a temperatura, então não varia muito o gráfico, certo? Quando a gente vai comparar, né, o metabolismo com a temperatura. Eles conseguem manter a temperatura corporal independente do ambiente, certo? Altas temperaturas reduzem essa taxa metabólica, baixas temperaturas aumentam a taxa metabólica justamente para conseguir manter essa temperatura. Então é uma estratégia do ser vivo, tanto mamífero quanto ave, para conseguir manter essa temperatura de forma constante, ok? A excreção nas aves, né? Então eles excretam ácido úrico, tá? Através ali da cloaca, tá? Aquela substância pastosa. Além disso, tem a glândula de sal aqui próximo do olho, né? Que ajuda também a excretar esse excesso de sais do corpo, né? Para fazer essa... É como se fosse o suor, né, das aves, e elas também têm uma glândula que fica próximo da cauda, que é a glândula uropigiana, que secreta uma substância oleosa que vai proteger a pena, né? Então, aves, por exemplo, que mergulham, elas costumam passar o bico na cauda e depois passar pelo corpo para impermeabilizar as penas, ok? Que é o que a gente consegue ver aqui com essa ave litorânea, né? Ela está fazendo justamente isso, ela está pegando ali, próximo da glândula uropigiana, próximo da cauda, esse óleo para passar no corpo todo. As penas, né, a gente chama de raques, essa parte central aqui, a gente tem as barbas e as bárbulas que parecem garras. Essas garras são partes da pena e que faz com que elas se mantenham todas juntinhas durante o voo, por exemplo, para elas não ficarem voando aleatoriamente. É como se fossem garras que se prendem umas nas outras e elas ficam na mesma posição durante todo o voo, certo? E vamos para a segunda atividade então. É comum vermos aves de ambientes aquáticos como patos, marrecos, biguás e cisne ficarem algum tempo pressionando com o bico na região da cauda. Assim, com a extremidade do bico, extraem e distribuem sobre as penas uma substância oleosa produzida por um par de glândulas oropigianas. Com base nesse texto, no que os seus conhecimentos, quais são as funções desses óleos produzidos? Por que esse animal faz isso? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, eu já expliquei o porquê que, né, o que elas têm ali, né, que a glândula que fica na cauda, ela passa o bico em volta da pena para impermeabilizar. Mas por que uma ave precisa que impermeabilize as penas? Não é só para o voo especificamente. Na verdade, aves de regiões litorâneas, regiões aquáticas, aquelas aves que mergulham, né, elas precisam impermeabilizar as penas para poder mergulhar e voltar a voar sem problema algum. Se a asa, né, se as penas não estiverem impermeabilizadas, ela não consegue voar porque a água penetra nas penas, molha a pele, molha as penas, ela fica mais pesada e não consegue voar. Então isso é uma adaptação de aves que têm o hábito de mergulhar. Tá? Então a secreção ela vai impermeabilizar as penas e vai impedir que elas fiquem encharcadas. E assim, claro, essas aves vão conseguir voar depois que saírem da água. Ok? Com relação ao bico, né? As aves têm hábitos alimentares diferentes e esses hábitos alimentares fizeram com que aves com bicos específicos ali vão conseguir sobreviver em determinadas regiões. Então, por exemplo, esse bico aqui é aquele mais generalista, né? Que é uma ave que come de tudo, mais pontudinha captura insetos, mais forte para capturar grãos, aqui para retirar invertebrados do lodo, retirar sementes de coníferas, comer frutas. Então, cada bico tem uma função de acordo com a alimentação dessa ave, certo? Com relação à importância ecológica, aves podem ser agentes polinizadores de plantas e angiospermas, por exemplo, ou dispersores de sementes, por exemplo, a gralha azul que leva o pinhão para lá e para cá, né, quando ela vai se alimentar, certo? Além disso, elas regulam a população de serpentes e roedores, porque se alimentam deles, principalmente corujas, né? E atuam como bioindicadores. Então, por exemplo, quando tem petróleo despejado no mar, essas aves que mergulham, a pena delas fica cheia desse óleo, elas não conseguem voar, elas ficam mais pesadas, têm dificuldade para se alimentar. Então, sim, elas indicam como está o ambiente na região, são bioindicadoras. Ok? Então, nessa aula a gente falou sobre a anatomia, a fisiologia das aves, o comportamento, a reprodução e, claro, a importância ecológica desses animais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.